amores! Sejam muito bem-vindas a essa primeira aula da nossa jornada da automaquiagem. Vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar muito mesmo e vão aprender muito aqui. Gente, já pega, né, caderninho, caneta e vão anotando tudo o que vocês acharem importantes, porque são pequenas dicas que vão fazer toda a diferença na sua maquiagem. Então anota, porque assim você não esquece, e se esquecer, cada vez que você for olhar as suas anotações, vocês irão lembrar. Então, a parte mais importante da maquiagem é a pré-maquiagem. Eu sempre reforço isso, porque isso, se você não fizer isso certo, sua maquiagem não vai ter durabilidade, não vai ficar bonita, né? Sua pele não fica com acabamento profissional. Então, reforçando, limpar a pele é super importante demais, tá? Então, hoje eu vou limpar a minha pele com uma água micelar, né? Mas se você tem, eu tenho máscara de cílios, tenho lápis de olho, aí eu indico vocês ou usar uma água bifásica, que ela vai retirar produtinhos à prova d'água, né? Tipo, tô com uma máscara de cílios à prova d'água, né? Aí ela vai retirar produtinhos à prova d'água. Dá pra você retirar com essas normalzinhas também, mas essa dali ela retira mais fácil. Hoje eu até fiz uma esfoliação na minha pele. Eu faço normalmente uma vez por semana, né? Pra minha pele dar uma refinadinha, ficar um pouquinho mais bonita, ficar bem lisinha, né? Pra fazer maquiagem. E ó, vou limpar a minha pele só pra te retirar, né? Um pouquinho de oleosidade, sujeira, né? Os resíduos da nossa pele. Vou também aplicar uma bruma hidratante fixadora, porque assim ela já vai devolver a hidratação natural do nosso rosto. Então já anota essa sequência aqui da preparação de pele para você não esquecer. Primeiramente limpar, água micelar. Você pode usar a bruma, né, para ajudar na hidratação e fixação da maquiagem, mas não é assim que você sempre precisa usar. Se você não tem bruma, não tem problema, mas ela dá uma potencializada. Agora, hidratar. Então limpar, hidratar. Um hidratante para o seu tipo de pele. Hoje eu vou usar esse daqui da Nivea, porque ele é para sinais, então ele deixa a pele bem lisinha. Como a gente vai fazer uns contornos caprichados, eu vou usar ele. Lembrando de hidratar todas as áreas do seu rosto. Aqui abaixo da olheira, na pálpebra, todos os cantinhos. Deixa todo o produto aderir no seu rosto e nunca vem aplicando um em cima do outro. Deixa ele secar um pouquinho, rapidinho mesmo. E eu vou também aplicar um sérum. Eu vou aplicar esse daqui da Ruby Rose, que eu tô gostando muito dele, gente. Olha só. Ele é um sérum potencializador, ele é perfeito pra pele. E o sérum ajuda mais na durabilidade, no tratamento da pele. Quando você aplica, a sua pele fica ainda mais preparada pra make. E esse daqui, ó, baratinho e muito bom. Vou passar principalmente aqui na área da olheira, ó. Que depois que a gente aplicar corretivo, aí não vai craquelar. Então, primeiramente a gente limpa a pele, segundo a gente hidrata com hidratante. Agora a gente vem aplicando o primer. Eu vou usar esse primer aqui. Um primer para preencher os poros, deixar a pele mais lisinha, fixar a maquiagem. Eu aplico aqui nessa área do nariz que eu tenho muito poros. Eu também aplico aqui na testa, onde tem de sair a maquiagem. Aplico também no meu queixo, que tem muito poros aqui. Um pouquinho também aqui, ó, no bigodinho chinês, que a maquiagem sempre craquela aqui. Se você tem poros, ó, no restante do rosto aqui também eu tenho um pouquinho aqui, então aplica o primer ali também. Limpar, hidratar e aplicar o primer, tá? Agora vamos aplicar a nossa base, lembrando de deixar todo o produtinho, ó, sentar um pouquinho no rosto, secar no rosto. Para a base, eu vou usar a base da Boca Rosa no tom Francisca. Eu vou usar essa base porque eu acho que ela tem bastante cobertura. Quando eu gosto de fazer uma pele bem preparada, um contorno bem bonito, eu uso uma base de cobertura média alta. Eu não uso uma base de cobertura leve, porque você vai ter que carregar um pouco mais no seu corretivo para a pele ficar bem lisinha e bonita. A base leve eu uso mais no meu dia a dia mesmo. Exemplo, essa base aqui, ó, Cover Up da Mari Maria. Ela é perfeita, mas ela tem um acabamento mais natural pro dia a dia. E aí você tem que aplicar um pouquinho mais de corretivo pra sua pele ficar com uma cobertura. Ela é perfeita pra usar no dia a dia, mas nesse caso aqui eu quero fazer uma pele assim bem bonita. Vou usar essa daqui da Boca Rosa, que tem um pouquinho mais de cobertura, na minha opinião, ó. Então, eu gosto sempre de aplicar direto no rosto, porque aí eu venho espalhando com o pincel. Eu não gosto muito de aplicar no pincel, porque o pincel fica duro de base. E aí, ó, qual pincel a gente vai aplicar na nossa pele?
Tem o pincel Kabuki, pincel língua de gato. Esse pincel aqui, que eu aplico ele espalhando a base, mas eu sempre venho com a esponja porque ele deixa risquinhos, então não dá pra você usar só ele na pele. E esse daqui, Kabuki, é bem legal se você tem ele, usar só ele, ou também vem complementando a esponjinha. Esse aqui é bem melhor do que o língua de gato, porque ele já vai espalhando a sua base e já vai, ó, uniformizando sem deixar risquinhos. Se ele tá limpo, se ele começa a estar, tipo, super sujo, aí ele começa a riscar, tipo, durão de base que você não lava mais, né? Aí você tem que lavar ele. Mas olha, ele é bem melhor do que o língua de gato, acaba sendo mais prático, na verdade, né? E para aplicar base, gente, sempre dando batidinhas na pele, nunca arrastando assim, né, sem dó na pele, sempre dando batidinhas, ó, pra gente, né, não movimentar a preparação, o hidratante, o primer que a gente aplicou embaixo. Sempre batidinhas, até porque se você arrastar, você vai estar movendo a base de lugar do rosto, então não faz sentido, ó, batidinhas. E olha só, essa base da Boca Rosa pra minha pele, super ok, cobriu tudo, tá? Ela é ótima pra mim, mas uma base de mais alta cobertura, se você tem um pouquinho mais de manchinhas na pele, aí eu indicaria a base da Freo, que ela tem um pouquinho mais de cobertura pra pele. Mas as duas são ótimas, tá, gente? Agora vamos aplicar o corretivo. Por que é importante aplicar o corretivo na maquiagem e por que muitas pessoas não têm? Corretivo já diz corretor, corrigir o que a base, né, não deu conta de corrigir. E normalmente a gente aplica na área da olheira, a gente ilumina, né, mas tem diferença entre iluminar a pele e cobrir. Cobrir é quando eu tenho uma olheira e eu preciso cobrir. Aí sim, né, um corretivo do tom da minha pele, ou se a olheira for muito profunda, aí já entra a parte dos corretivos coloridos, mas não vou entrar muito a fundo hoje, tá? Tem uma aula específica lá no meu curso sobre colorimetria, que aí a gente entra mais a fundo. Não vou falar aqui agora porque é uma parte mais complexa. Mas um corretivo salmãozinho, assim, é bem coringa se você tem aquela olheira mais arroxeada, assim, bem forte, ou até melasmas, tá? Mas assim, corretivos do tom da pele, eles já ajudam a dar uma boa cobertura para a pele. Então, do tom da pele para dar cobertura e corrigir o que a base não deu conta de corrigir. E um corretivo para iluminar, para dar a iluminação natural do nosso rosto, que quando a gente aplica a base, ela retira essa iluminação natural e a gente está devolvendo essa iluminação natural. Mas como a minha pele não tem muitas manchinhas, eu já pego um corretivo para dar mais cobertura e já dar uma iluminada. Que a minha pele, se eu aplico já esse corretivo, ele já cobre e já ilumina, tá? Então, nesse caso, eu já vou aplicar esse corretivo médio da Tracta para cobrir, né, e dar uma iluminadinha já. Então, ó, eu vou aplicar aqui na área da olheira e vocês já vão ver que vai dar uma boa diferença. Eu aplico no começo do olho e no final do olho. Você já vê, ó, que só de eu aplicar ele já dá uma erguida nos olhos e também porque não é necessário muito produto no rosto. Vocês acabam, quando vocês começam a usar, vocês vão ver que isso já economiza muito produto. Aqui no nariz, por que a gente ilumina aqui no nariz? Por que a gente deixa bem fininho aqui, ó? Quanto mais fininho vai dar o efeito que o seu nariz é depois na hora de fazer o contorno. E por que eu aplico na minha testa? Porque eu quero devolver a iluminação natural da testa e tipo, a minha testa é muito pequenininha, então eu vou clarear para mostrar um pouquinho mais a minha testa, porque se eu aplicar muito contorno, vai esconder e vai diminuir mais ainda a minha testa. Então não faz sentido eu aplicar muito contorno na minha testa se ela é pequena, entendeu? A mesma coisa eu aplico no queixo. Se eu tenho um pouquinho queixo, se meu rosto é muito redondinho, eu aplico o iluminador aqui para dar mais uma alongada no meu queixo. Mas já se ele já tem esse efeito, não é necessário aplicar no queixo, entendeu? Essa parte basiquinha ali. Ó, eu vou espalhar já esse ladinho para vocês já verem a diferença que vai dar na pele. Vou umedecer com um pouquinho mais da bruma, para dar uma umedecidinha na esponja e também já ficar com fixador para fixar esse corretivo. Olha como ele já corrige e já dá uma levantada no olhar, perceberam? Talvez a gente ache um pouquinho estranho no começo. Ai, ficou muito claro, mas depois você vai vir com pó, você vai vir com contorno no restante da make. Então calma e faça ela até o final, tá? Finalizar o resto do rosto aqui, o corretivo, e já vou espalhar. Lembrando que quando você for espalhar aqui com a esponja, pega bem na pontinha da esponja e dá batidinhas e também não arrasta, porque você vai estar arrastando a base de baixo e a preparação de pele que você fez embaixo.
E sobre corretivos para iluminação, se você for morena, nunca use um muito claro, tá, gente? Porque vocês vão acabar aplicando muito produto e vai acabar carregando no seu rosto. Uns 2 tons abaixo da sua pele já vai estar ótimo, tá? Esse aqui, médio da Tracta, fica bem bom pra mim, mas se eu já aplico demais, ele já fica super carregado. Eu tenho também o claro, e quando eu uso o claro da Tracta, que ele é bem mais clarinho, eu uso bem pouquinho e já espalha, tipo, pinguinhos assim já espalho, tá? Já é suficiente. Mas já se a sua pele for clarinha, né, já vai ficar tudo ok. Aí, gente, agora a gente vai pros contornos. Contorno e iluminação. A iluminação, ela sempre realça, assim. O contorno, ele vai diminuir e esconder. Então, você vai ter que olhar pro seu rosto. O que você quer melhorar no seu rosto? O que você quer evidenciar no seu rosto? Eu, por exemplo, vamos analisar aqui o meu rosto aqui comigo. O meu nariz, ele é fininho aqui e gordinho aqui. E se vocês já olharam outros tutoriais meus, eu sempre reforço aqui o contorno, porque eu quero esconder, diminuir essa parte. E eu também reforço as minhas laterais aqui, pra ele ficar com esse efeito assim. Mas se o seu nariz já for fininho, não tem o porquê, né, você fazer esse mesmo contorno pro meu nariz, tá? Então você sempre tem que analisar. Ah, eu quero dar uma empinadinha no meu nariz, então eu vou aplicar o iluminador bem na ponta, o corretivo bem na ponta e vice-versa. E a mesma coisa no rosto. Ai, minhas bochechas é muito gordinha, então eu quero afinar o meu rosto, é por isso que a gente aplica nas bochechas, tá? Mesma coisa no queixo, meu queixinho, né, ele já é bem realçado, então eu aplico um contorno pra dar uma diminuída ou uma afinadinha aqui no meu caso, ó. Tá vendo que ele é bem redondinho? Então eu aplico um contorno aqui pra deixar ele um pouquinho mais desenhado. Fora que os contornos são já uma sombra natural do nosso rosto, que quando a gente aplica a base, a gente retira. Então, mesmo às vezes, uma testa muito pequenininha, eu aplico um pouquinho assim na raiz do cabelo para devolver a sombra natural e não capricho muito. Se a sua testa for um pouquinho maior, você se incomoda um pouquinho, aí sim você pode caprichar no contorno, ok? Então, vamos falar sobre contornos. Você pode tanto fazer o contorno com um corretivo assim mais escuro, líquido. Esses líquidos, eles secam mais rápido, então você tem que ser um pouquinho mais ágil na hora de esfumar, não esperar tanto. Tem também os contornos em bastão, só que dependendo da marca, ele é tipo um pouquinho mais cremoso e oleoso. Então você tem que dar uma seladinha um pouco a mais com o pó ou com o próprio contorno em pó. E tem também o contorno em pó, que no caso eu tenho essa paleta de pó compacto, que tem esses pó mais escuro, que eu utilizo eles como contorno. Inclusive, comprei um pó compacto que é mais escuro que a minha pele. Você pode usar como contorno, se servir, né? Pra você não precisar jogar fora, enfim. Então você pode usar como contorno. E tem as próprias paletas de contorno, né? Pra cada tipo de pele, assim, que vem vários, só que esse aqui tá bem usadinho, né? De um lado eu vou fazer com contorno em pó e de outro com o corretivo, tá? Pra vocês terem essas duas noções aí. Mas normalmente quem tá no começo, acho que é mais prático o contorno em pó, tá? Sobre pincéis na hora de espalhar esse contorno, eu gosto muito desse pincel assim, ó, inclinadinho, chanfrado, que é pra contorno e blush, né? Mas pra contorno. Ele tem esse recorte aqui porque ele pega essas áreas do nosso rosto aqui, ó. Pega aqui bem definido o contorno do nosso rosto. Porém, tem de vários tamanhos e várias formas. Tem esses dois aqui, ó, que são o mesmo pincel. Esse aqui é o mesmo pincel, só que tá vendo que ele é um pouco maior? E esse daqui é o mesmo pincel, só que ele é um pouquinho mais maleável, olha, é bem mole. E esse aqui é mais durinho. E esse daqui, ele é mais pequeno. Pro meu rosto que é pequeno, eu acabo preferindo esse pequeno. Por quê? Se eu usar esse maiorzão, tem grandes chances de eu espalhar esse contorno e ele acaba manchando o meu rosto ou ficando um efeito contrário. Sabe, quando a gente não tem muita prática, a gente acaba descendo aqui, invadindo e fica aquele efeito que não fica legal, que parece um efeito sujo no rosto. Então a gente já vai descartar esse pincel, porque eu prefiro esse. Ele vai concentrar exatamente aqui na área que eu preciso, pequenininho. E né, esse aqui é um meio termo, não é tão maleável, né? Ele é bem legal esse daqui. E esse daqui, ele tá num tamanho médio e ele é super maleável, então tem grandes chances de eu acabar invadindo outras áreas do rosto também, mas dá pra usar esse aqui também, gente, super tranquilo. Mas eu acabo usando esse daqui mais maleável pra aplicar o blush, ó, super legal pra aplicar o blush. Então, se o seu rosto for pequenininho, já temos uma opção de pincel, né, que vai facilitar mais na hora de fazer esse nosso contorno. Se o seu rosto for um pouquinho maior, dá sim pra usar esse daqui. Ou se você tem prática em usar esse tipo de pincel, também não tem problema. Para fazer o contorno líquido, vou usar o corretivo.
E eu nunca aplico muito produto no rosto, não é necessário. Isso é coisa de tutorial que a gente faz mesmo, mas no dia a dia não se aplica. Isso acaba não sendo prático. Vou pegar aqui do meu próprio aplicador, ó. Peguei um pouquinho e já vou esfumar. Porque aí você já vai estar aplicando a quantidade necessária para o teu rosto e já vai estar esfumando. Aplica aqui, ó, em direção ao nariz e o final aqui da nossa orelha. Sempre em cima da orelha aqui, ó. Você tem que ter como medida essa parte aqui da nossa orelha e não invadir para baixo. E aqui sempre uns 2 dedos longe, sempre ligando aqui em direção ao cabelo. Vou pegar um pouquinho aqui também e vou fazer o contorno na minha testa para devolver a sombra natural da minha testa. Vocês viram, ó, sem bobeira e a diferença que já deu no nosso rosto, ó, essa parte que está sem o contorno e essa aqui que eu apliquei, ó, pouquinho e já esfumou no meu rosto. Esse aqui ele tende a durar bem mais que os outros produtos, tá, gente? Do que o próprio contorno em pó. E eu gosto de aplicar o contorno nessa ordem que eu estou fazendo, antes de selar a pele, porque ele tem mais durabilidade. Contorno em pó, vou usar esse daqui que é bem bom pra minha pele, eu gosto bastante da tonalidade. E vou aplicando, ó. Ele é mais fácil, porque se você acaba borrando, mas na verdade você acaba borrando porque coloca muito produto, e aí na hora de espalhar se perde. Então, por isso, pega direto do pincel e vem esfumando. Vamos combinar, o contorno e a iluminação pode tanto, né, realçar o seu rosto, melhorar muito, como ele também pode piorar e acabar com o seu rosto, né? Então, eu vou até colocar uma foto aqui que eu lembrei, gente, quando eu não tinha muita prática em fazer contorno e eu queria fazer aqueles contornos, né, em líquidos, em bastão. E, gente, eu marquei super. Então, olha só como é importante saber aplicar. Vocês viram que não é necessário muito produto, que assim já fica um acabamento bem natural? Então, ó, já vou pegar aqui um pouquinho desse e vou afinar aqui o meu maxilar para deixar o meu rosto um pouquinho mais magrinho. É bem aqui embaixo mesmo, ó, só um pouquinho mesmo com um contorno em pó. Para o nariz, eu peguei um pincel bem fininho, ó, pode ser até mais fininho que esse. Pincel bem pequenininho para concentrar exatamente na área do nariz. Como o meu nariz é mais gordinho aqui, ó, a gente sempre faz as laterais do topo do nariz para deixar ele mais fininho. Mas como ele é mais gordinho aqui, eu sempre vou caprichar mais no contorno aqui, ó. Nessas laterais que eu quero esconder. Eu aplico também um pouquinho aqui, porque ele vai dar aquela empinadinha no meu nariz. E nas laterais do topo do meu nariz, ó. Nunca invade muito aqui nas laterais, ó. Pra baixo, sempre do topo, ligando com as sobrancelhas. E no nariz aqui, o segredo, gente, é pegar bem pouquinho produto. Tanto que o contorno que eu uso no meu nariz é um pouquinho mais leve do que eu costumo aplicar no rosto. Aplico um bem, tipo, do tom da minha pele um pouquinho mais escuro só, não aqueles tipo super escurão, sabe? Claro que quem não é acostumada, ele fica mesmo efeito de sombra no nariz, porque a gente tá fazendo uma sombra aqui pra ele ficar mais fininho, tá? Mas com o passar do tempo vocês vão acostumando, mas é importante ele ficar natural e, ó, realçar essa parte fininha aqui do nariz. Se você por acaso invadiu com o contorno, aí você pode voltar com um pouquinho de corretivo e realçar essa parte fininha aqui, tá? Mas eu gosto assim, que fica mais natural. E o blush é sempre pra dar o ar mais saudável no rosto, coradinho, por isso que a gente usa uma cor pêssego, uma cor rosinha. Então nunca se faz o contorno com a cor saudável da pele, sempre com um contorno marrom, né, que é as sombras do rosto. E aqui, ó, aplico aqui em cima do contorno e vou subindo. Gosto de bem levezinho mesmo. Agora eu vou para a iluminação do meu rosto, iluminador. Você pode usar uma sombra como iluminador. E eu aplico ainda nessa ordem aqui, antes de aplicar o pó. Porque tudo vai ficar embaixo do pó, consequentemente vai durar mais, ó. Vou pegar um tom de iluminador e a gente ilumina sempre aqui nessa área, ó, acima do contorno. Se você tem dificuldade, coloca um pincel aqui, ó, e aplica abaixo do pincel, que aí não tem erro. Porque, gente, como é ruim, né? Eu lembro que no começo eu marcava muito, acaba tirando tudo, desanimava, tirava tudo, nem fazia nada, contorno
que nada, né? Tirava, nem passava blush nem nada, gente, porque a base deu. Mas vocês viram que quando a gente começa a aprender e realmente realçar o nosso rosto e fazer o que a gente quer, acaba tudo ficando melhor, você acaba treinando, você acaba pegando prática e aí acaba esse bichão, né, de 7 cabeças que a gente inventa. Aqui pro nariz eu nunca venho com o mesmo pincel que eu apliquei no iluminador, eu venho ou com o dedo, que é ele concentra bem na área que eu preciso, ó, dei uma empinadinha, iluminador realça, então ó, e aqui também, ó, realçar essa parte fininha aqui. Vou aplicar até um iluminador aqui no meu arco do cupido, ó, pra colocar pra frente essa parte do meu lábio, ó. E agora sim a gente vai vir selando nossa pele, né, pra garantir que tudo isso que a gente aplicou fixe no nosso rosto, né, não transpire. E aí, ó, tô usando o pó translúcido, que é esse soltinho Plush 01 da Francine Elk. E esse é o pó pra matificar e selar a pele, gente, diferente do pó compacto com cor, que é pra dar cor e cobertura pra pele. Então, vou voltar aqui e me certificar que essas linhas estão bem lisinhas, porque a partir do momento que você selou, amiga, não tem mais volta. Vai ficar as linhas marcadas ali. Então, sempre se certifique e venha aplicando. Ó, com o pincelzinho não tem erro, porque aí não fica pesado na pele. Se a sua pele for mais pra seca, aí não é necessário aplicar tanto pó. Mas eu acho sempre interessante aplicar nem que seja um pouquinho aqui na área da olheira. E eu vou realçar o meu pó sempre nessas áreas que sai a minha make primeiro e sempre com um pincel pequeno para concentrar exatamente nessas áreas. Você tá vendo que eu tô depositando meu pó e eu não tô vindo varrendo tudo? Porque a gente precisa selar tudo. Se a gente vir já fazendo esse movimento de varrer, vai riscar nossa pele, gente, já aconteceu muitas vezes comigo. E o pior é que a gente fica super desanimada, né, gente, não sabe o que fazer. Mas quando você começa a aprender essas diquinhas, você tá vendo que tudo fica mais simples. Gente, sério. Ai, ai, eu ficava muito triste, eu tirava minha make tudo. Às vezes riscava toda a pele, assim, eu ficava brava, né? Às vezes até chorava, gente. Mas quando você começa a pegar essas diquinhas, a praticar, fazer de novo, vocês vê que não é um bicho de 7 cabeças. Selei toda a minha pele, ó, selei. Agora sim eu posso vir com um pincel de pó e varrer tudo. Depois que eu retirei todo esse pó que matificou e deixou tudo sequinho e no lugar da minha pele, aí se eu quiser sim, eu posso vir com o pó de cobertura pra, ó, dar cobertura pra pele. Eu, apliquei uma base, ficou um pouquinho mais clara. Aí eu venho com um pó um pouquinho mais escuro do tom da minha pele, uniformizando, né, a minha pele. Mas eu acho que pra mim, assim, tá ok. E agora eu vou aplicar uma bruma, que eu gosto de potencializar ainda mais essa fixação e tirar o aspecto seco, assim, do pó. Se você não gosta também desse aspecto, aplique uma bruminha, né, pro seu rosto, uma bruminha fixadora. E olha só como tá ficando a minha pele, gente, é sério, não tem erro, só não aprende quem realmente não quer ou quem realmente pula etapas, tipo, isso não vai fazer diferença na minha make, mas isso, exatamente isso que você tá pulando, que tá fazendo diferença na sua make, principalmente a questão do limpar, hidratar a sua pele e utilizar o primer, esse é o básico dos básicos, e se você não faz isso, provavelmente é isso que tá faltando na sua maquiagem, quando você fizer, você vai ver a diferença. E, gente, ter independência é outra coisa, sério, é um bichão de 7 cabeças que a gente pula. Essa questão de limpar a pele, eu sempre tô aqui falando pra vocês, porque era uma coisa que eu pulava, sabe? Eu vou lavar com sabonete mesmo, vou lá lavar no banho mesmo, mas quando eu comecei a utilizar os produtos pro tipo de rosto certo, comecei a fazer tudo certinho, mudou muito mesmo, ó. Ela realmente fica esse acabamento lisinho, esfumado da pele. E fora que você, né, quando você tá pegando essas dicas, absorvendo, anotando tudo, treinando, praticando tudo, colocando em prática o que você aprendeu, é uma independência, gente. Não fica mais refém de, toda vez que eu vou fazer uma make, vou lá no tutorial. Ou, preciso fazer uma make, você fica preocupada, tipo, um mês antes. Tipo, eu era assim, sabe? Eu, tipo, meio que, como que eu vou, entendeu? Como que eu faço minha maquiagem? Como que eu faço, entendeu? Ou tipo, eu vou ter que ir no salão, não vou fazer, eu vou ter que ir no salão. Então é outra independência, entendeu? Porque aí tu sabe e com o tempo é tudo automático. Quando vê tudo automático, quando vê tu já fez e quando vê tu tá craque. E tanto você praticar, sério.
Aqui na minha pálpebra eu até apliquei um pouquinho de corretivo antes quando eu estava espalhando, mas quando eu gosto de aplicar sombra, eu sempre gosto de voltar com o corretivo, eu não aplico muito produto antes, mas aí eu volto realmente com o corretivo, porque eu gosto de aplicar o corretivo e já vim aplicando a sombra em cima para realmente pigmentar, então é por isso que eu não apliquei agora, ó. Não apliquei agora porque eu gosto de vir na hora de espalhar a sombra, né, esfumar a sombra, aplicar e já aplicar a sombra. Ou se não, se eu vou fazer um delineado, eu aplico uma basezinha Cello e aí venho fazendo delineado, tá? Gente, é muito importante. Essa aula que eu preparei aqui pra vocês, gente, é sério. As pessoas pagam 60, 70 reais pra ir lá no salão fazer a Make Express assim, ó. A preparação de pele, um delineado ali, máscara de cílios e batom. Essa é a Make Express, as pessoas vão lá e pagam pra fazer assim. E vocês estão aqui aprendendo, amiga. Então, olha, anota tudo certinho, pratica que não tem erro, ó fica acabamento profissional, gente, sério, lembrando da independência de vocês. Independência para quando vocês querem ir lá se maquiar, vocês vão lá se maquiar sem precisar depender de ninguém, apenas de vocês. Não é produto caro que vai fazer diferença, tá, gente? É a preparação de pele, o jeito de aplicar, assim, porque eu já fiz tutoriais aqui no canal com um produtinho baratinho, gente, o resultado é esse. Então, fiquem ligadas na aula de amanhã, porque já, ó, delineado, gatinho e cílios postiços, gente. Então, esse é um assunto também muito importante que eu vejo. Você aplica o cílio, você faz delineado. Então, só não aprende quem não quer, gente. Na aula de manhã, aqui às 8 horas, vou ensinar, né, diquinhas de fazer delineado e aplicar os cílios postiços. Então, eu espero muito de verdade que vocês tenham aprendido aqui com essa aula. Anotem tudo, pratiquem, né? Que não tem erro, tá, gente? E o primeiro link aqui na descrição vai ter o meu grupo VIP do WhatsApp, que você pode entrar e já ficar sabendo de todas as informações lá do meu novo curso, né, de automaquiagem. Se vocês já aprenderam aqui, nessa aula aqui que eu disponibilizei pra vocês, imagino que vocês vão aprender lá no curso, gente, sério. Então, já participa aqui do meu grupo VIP, tá? Espero que tenham gostado muito mesmo, um beijão e até a nossa próxima aula!